E aí, Maju, tudo bem com você? Muito bem-vinda, Laura. Já já vamos iniciar, pessoal. Vou só esperar a galerinha aí que está acompanhando entrar também. Se puder avisar de novo lá no grupo, Maria, que já começou, pode avisar lá. Oi também, Aline, tudo bem? Deixa eu já deixar aberto lá em 2 Timóteo. Tudo bem com vocês, gente? Se vocês tiverem a Bíblia de papel aí perto e já quiserem deixar aberto lá em 2 Timóteo, para a gente iniciar mais uma vez lendo essa passagem que a gente tem lido todos os episódios dessa série. E hoje nós vamos para o último episódio dessa série. E aí, Jeff, beleza? Aí, Jeff, tive que a enxada teve que ser mais rápida, eu não tive nem até semana que vem. Teve que ser para sábado. Já já vamos iniciar, tá, galera? A gente vai dar uma passada na introdução de novo. E com bastante calma, a gente vai ter tempo, porque o lavrador, na verdade, é uma profissão um pouco mais simples, pelo que eu vi, né? Ele tem menos características que um atleta e um soldado, mas deu para achar bastante coisa interessante também para trazer. E aí, Naldão, beleza? Muito bem-vindo. Vamos entrando aí, galera, vamos entrando. Já já vamos iniciar a palavra sobre o lavrador. Boa noite, meu querido, boa noite. Pedir mais uma vez para quem já for entrando e já quiser ir abrindo, como sempre, lá em 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos dar mais uma breve introdução em tudo que falamos sobre o soldado e o atleta, né, para que ninguém fique por fora, mas vão ser só alguns toques nos pontos mais essenciais, né, para também não tomarmos muito tempo, porque precisamos falar sobre o lavrador hoje, que também é uma profissão muito interessante. O lavrador, nós conhecemos por esse homem ou mulher que sempre ficam no sol, que utilizam muito esforço físico, né? O lavrador sempre utiliza muito a força do braço, a força bruta, isso cansa, mas o lavrador é conhecido por sempre continuar, né? Mesmo quando está cansado. Então terão muitos pontos legais para falar a respeito disso. Então vamos começar, galera, essa introdução. Primeiro vamos ler lá então 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Portanto, você, meu filho, Paulo falando com Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos
como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amém? Então vamos dar uma breve introdução. Primeiro, o foco dessa passagem e dessas dicas ou desses sinais que o apóstolo Paulo dá a respeito dessas três figuras, o soldado, o atleta e o lavrador. Ele está querendo nos apontar um aperfeiçoamento e está querendo mostrar características nessas três figuras que são realidade em Cristo e devem ser realidade nas nossas vidas. Então ele fala para Timóteo, reflita nessas três figuras e, logicamente, pegue aquilo que serve e seja parecido com eles. Então, nós já demos uma boa passada nos pontos do soldado e nos pontos do atleta. Então, nós vamos dar um breve toque novamente nesses pontos. A respeito do soldado, vamos lá. Eu estou com a... E aí, Gui, muito bem-vindo. Eu estou com a anotação de todos os três, o atleta, o soldado e o lavrador. Então, por isso aqui tá difícil para achar a do soldado, mas eu já encontrei. Primeiro ponto do soldado, para a gente dar uma breve introdução, era discipulado e o exemplo que um soldado tem de sempre ter alguém próximo dele, desde que ele inicia o ano do alistamento. Então, o próprio exército já define alguém como seu melhor amigo ou como alguém que sempre vai estar com você, e o soldado ele tem essa questão. E para o lado espiritual eu levei isso para a questão do discipulado, né? Que nos é muito necessário ter. Nós sempre precisamos ter alguém do nosso lado para ajudarmos ele a se levantar quando ele cair e da mesma forma ele nos ajudar a nos levantar quando cairmos. Amém? O segundo ponto do soldado é que ele é fiel a quem o alistou. E principalmente que ele conhece quem o alistou e conhece a missão daquele que o alistou. Então ele é muito focado na missão, e eu lembro de ter falado que missão dada é missão cumprida, né? O terceiro ponto do soldado o soldado tinha muitos pontos, porque como eu servi, eu tinha algumas experiências com isso, então tiveram muitos pontos para a gente falar, quase não deu tempo de falar naquela palavra, né? O terceiro ponto é que ele é comprometido com a sua equipe, ele nunca deixa ninguém para trás. Esse é mais um ponto importante do soldado. E nós lemos naquele dia Efésios 4, 11 ao 13, né? Do versículo 11 ao 13. E eu lembro que nós fixamos bem essa questão de que até quando falamos de líderes, como está falando lá em Efésios 4, do 11 ao 13, os líderes eles sempre estão dispostos a alcançar aqueles que ficaram para trás, não deixam ninguém para trás. Muitas vezes nós temos essa visão de que o líder vai, de que o líder segue, e quem não estiver afim, o líder não vai atrás, não vai perguntar o que está acontecendo, não. No mundo espiritual, na nossa vida cristã, os líderes também, e até ainda mais, se importam com aqueles que eles estão liderando, né? Então ninguém fica para trás, essa é a mentalidade, né? Existem exemplos de pessoas que realmente não querem, mas aqueles que querem e ainda assim erram, esses nunca ficam para trás. Amém? O quarto ponto era que o soldado abre mão da sua vida civil com muita facilidade, né? Facilidade entre aspas, alguns são obrigados, como foi meu caso, mas o soldado ele é obrigado a abrir mão da sua vida civil porque ele vai começar a ter que estar todos os dias no quartel e ele já não pode ter os compromissos que ele tinha antes, ok? A mesma coisa na vida espiritual. Quando nos entregamos completamente, precisamos entender quais são os compromissos que Deus tem para nós, né? E não os compromissos que nós achamos que nós
deveríamos ter. Não, nós devemos entender o que Deus tem para nós e estar compromissados com essa vida em igreja, essa vida com Deus. Amém? O quinto ponto é que o soldado tem autoridade em qualquer lugar. Eu citei o caso de quando um soldado sai do quartel, quando ele sai fardado, ele normalmente não é desrespeitado, ele tem essa figura de autoridade, ele sente a diferença onde ele chega, a forma como falam com ele, e da mesma forma o cristão tem que levar essa autoridade de Deus aonde ele for, né? As pessoas precisam sentir que há uma diferença quando um cristão chega. Há uma diferença no ambiente, há uma diferença na forma de falar, na forma de agir e aconselhar. E essa diferença nós temos como cristãos que levar para onde a gente for. Sexto ponto O sexto ponto eu acabei falando junto com o quinto já aqui na explicação, mas então a gente já passa direto para o sétimo, que é um soldado sabe sofrer pela missão, não é? Então a gente falou que um soldado ele é comprometido com o sofrimento. O soldado sabe quando ele vai para a guerra que ele vai sofrer lá, ele não vai lá trocar flores. Então o soldado ele é comprometido com o sofrimento e da mesma forma nós como cristãos devemos pegar esse ponto do soldado e devemos ser comprometidos diariamente com esse sofrimento que temos em Cristo, com esse privilégio que temos de participar com Ele. Primeiro no sofrimento, mas depois com a vitória que Ele conquistou, com a alegria e a paz que Ele tem. Então, primeiro o sofrimento, mas esse sofrimento gera vida, gera alegria e gera paz em nós. Amém? Não é sofrer por sofrer, é sofrer junto com Ele, para viver junto com Ele a vida que Ele tem para nós. Amém? Agora vamos só dar mais uma passada rápida sobre o atleta, que foi na quarta-feira, né? Que nós falamos sobre o atleta. Não, quinta-feira à noite nós falamos sobre o atleta. Vamos lá, galera. O primeiro ponto sobre o atleta é que ele conhece e segue as regras. Amém? Eu não sei se foi bem nessa ordem que eu falei os pontos, eu lembro que no dia eu dei uma mexida, mas existe esse ponto aqui. Conhece e segue as regras. O atleta, para conseguir o prêmio, ele tinha de competir de acordo com as regras. E nós conversamos muito sobre o propósito, né? Que Paulo explica e deixa muito claro que nós já não vivemos sobre regras, mas que vivemos sobre esse propósito, que está em Cristo, que é convergir todas as coisas nele. Então nós precisamos entender e conhecer profundamente esse propósito, para então conseguir ter essa vida de um atleta, essa vida disciplinada e essa vida de quem sabe para onde está correndo, atrás de que prêmio está indo, atrás do que está buscando. Amém? Então esse era um dos pontos. O outro ponto era sobre a alimentação. Eu creio que nós falamos bastante sobre a questão de o atleta ele ter sempre 2 tipos de alimento disponíveis para ele. O alimento que o ajuda a correr melhor, um alimento que é saudável, que o faz ser mais rápido, no caso, por exemplo, de um corredor. E existe o outro tipo de alimento, que é o alimento que o atrapalha na corrida, o alimento que o faz ser mais pesado, o faz ser mais lento e, consequentemente, ele não é tão rápido ou rápido o suficiente para ganhar o prêmio. Então a questão da alimentação é muito importante para o atleta e também para nós, no lado espiritual. Eu lembro que nós falamos que somos governados por aquilo que nos alimentamos, vocês lembram? Então nós somos governados pelo tipo de alimento. Desde Adão e Eva nós somos governados por aquilo que nos alimentamos, porque quando Adão foi criado ele só tinha um tipo de alimento, apenas o alimento que era o próprio Deus, que estava na árvore da vida. Mas ele decidiu desobedecer e ele incluiu no cardápio dele outro alimento, que era um alimento que fazia mal para o ser humano. E a partir daí, no cardápio de todo mundo que nasce, infelizmente, tem a opção de uma alimentação ruim, espiritualmente falando. Foi mal aqui, teve uma pausa, né? Então, temos no nosso cardápio, desde que nascemos, essa opção de uma alimentação ruim.
E quando nós nascemos de novo, ainda assim, muitas vezes acabamos errando na escolha da alimentação. Porque mesmo nascendo de novo, o cardápio e as coisas que nos são oferecidas à nossa volta, elas continuam sendo as mesmas. Os mesmos amigos que você tinha antes provavelmente continuam falando com você, as mesmas séries, os mesmos filmes, as mesmas músicas, tudo isso está disponível. E agora depende de você entender qual é a alimentação correta agora nessa sua nova vida e você aprender a se alimentar de forma correta. E a partir daí você sempre escolher no cardápio aquilo que Deus te sugere, aquilo que Deus fala para você comer e aquilo que vai dar bons frutos, vai fazer você amadurecer. Amém? Então, esse era outro ponto do atleta, era a alimentação. E o outro ponto do atleta, se eu não me engano, era o compromisso, né? Exatamente, um compromisso com os horários, um compromisso com tudo, né, na sua vida. Porque um atleta, ele sabe priorizar o treino, ele sabe priorizar o tempo de treino, o tempo de alimentação, o tipo de alimentação, ele sabe priorizar tudo que é necessário para ele ganhar a corrida. Então, se você convidar um atleta para almoçar, para comer um churrasco e depois um pudim de chocolate na sua casa, no dia do treino dele, ele não vai, porque ele conhece o prêmio que ele está buscando e ele não está disposto a trocar aquele prêmio por algo passageiro, como é um churrasco. E ainda mais nós, como falamos aquele dia, que temos como prêmio uma coroa eterna, não podemos estar desperdiçando o nosso tempo de treino, o nosso tempo de compromisso, para estarmos nos alimentando de besteira, para estarmos saindo dos nossos compromissos como igreja e estarmos indo para um churrasco, ouvir besteiras, ou para um outro local que vamos nos alimentar de coisas que não nos edificam. Não, nós precisamos aprender a estar onde Deus quer que nós estejamos. Amém? O nosso compromisso agora que nascemos de novo nessa nova vida é com as coisas que Deus tem para nós. Amém, galera? Então vamos lá. Demos essa breve introdução rápida para quem chegou depois sobre o soldado e o atleta, o qual nós já havíamos comentado nos episódios anteriores dessa série. E hoje em específico nós vamos falar sobre o lavrador. Mais uma vez eu quero dizer que foi um grande desafio para mim buscar coisas sobre o lavrador. A palavra lavrador em si, ela não tem muito conteúdo, nem mesmo na internet, mas eu fui juntando e procurando com outras palavras e fui encontrando mais conteúdo a respeito disso, né? E então ficou bem claro assim alguns pontos que o lavrador tem e que nós precisamos trazer para a nossa vida espiritual. Muito bem-vinda aí, Natália Carvalho. Faz muito tempo aí que não falava contigo. Para quem não sabe, a Natália, há muitos anos atrás, antes de se mudar, ela estava conosco na Reviver, ainda no salão antigo. Muito bem-vinda, Natália. Nós estamos lá em 2 Timóteo capítulo 2, provavelmente você está por fora ainda desse assunto, falando sobre o lavrador, né? Para você não se sentir perdida, tá bom? Sinta-se muito bem-vinda aí, qualquer coisa pode perguntar. Então vamos falar sobre o lavrador que Paulo está citando. Nós vamos ver pontos importantes e, como eu tinha falado, o principal ponto sobre o lavrador é a questão do trabalho árduo que ele tem. Então nós conhecemos o lavrador, esse homem que trabalha na plantação, como um homem que está sempre disposto a enfrentar o sol forte, a enfrentar a chuva, a enfrentar o que for, porque se ele se desaperceber ou ele não prestar atenção na plantação, ele pode perder todo um dinheiro do mês, pois muitas vezes existem alimentos que são plantados que demoram 3 a 4 meses. Imagina já quase no final você parar de prestar atenção e perder toda uma safra de alimentos por causa da sua falta de atenção. Então esse é o lavrador.
Então nós vamos trazer pontos sobre ele que são necessários na nossa vida cristã, mais uma vez. Amém? Vou pedir para vocês, para estarmos orando mais uma vez juntos para iniciar, como sempre. Amém? Deus, eu peço para que o Senhor esteja nos dando muita clareza a respeito do que o Senhor queria nos mostrar a respeito dessa figura do lavrador, e que o Senhor vá nos mostrando o que nós podemos aprender a respeito dessa profissão. Que o Senhor vá nos mostrando quais características o lavrador tem que nós precisamos levar para a nossa vida espiritual. Que o Senhor frise isso em nossas mentes e nos ajude a tomar decisões segundo esses ensinos, Pai, para que nós sejamos mais parecidos contigo a cada dia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, galera? Então vamos lá. O primeiro ponto sobre o lavrador é saber esperar. O lavrador, ele sabe esperar o tempo da colheita, ele é paciente. Ele sabe que o fruto, que a semente que foi plantada, ela não vem da noite para o dia, ela não cresce da noite para o dia. E eu fiquei imaginando o que Paulo diria para nós, para a nossa geração e para essa geração que está vindo, que temos tido uma vida tão acelerada, que estamos sempre falando que estamos na correria. O que Paulo pregaria para nós, gente, nos dias de hoje, em que somos tão corridos, não é? Então, é uma geração que, com a internet, com tantos acessórios que tem nos feito fazer as coisas de forma mais rápida, né? Hoje em dia a gente não precisa nem descascar uma laranja, tem aparelhos que fazem isso, tantas e tantas coisas. Usei um exemplo simples, mas existem tantas e tantas coisas que nós não necessitamos mais levar tempo para fazer, e a nossa mente, ela acabou ficando cauterizada. E eu queria usar essa palavra mesmo, eu estava pesquisando sobre essa palavra hoje, sobre a cauterização. Muito bem-vindos aí, Tom e Verla. Sobre a cauterização, o que é? A nossa mente, ela fica fechada para algumas coisas que são importantes, porque o que a cauterização faz é tampar após você tirar ou ter sido arrancado algum órgão seu. Por exemplo, se você sofrer um acidente, muito bem-vindo aí, Gessé, pastor Gessé aí, grande amigo meu. Só para o Tom aí, para a galera, o Gessé que esteve entrando, nós estamos falando lá sobre 2 Timóteo capítulo 2, e citando hoje exemplos e características do lavrador. Hoje é sobre esse personagem em específico, e trazendo para o nosso dia a dia o que nós podemos aprender com esse lavrador que Paulo citava lá e pedia para nós refletirmos a respeito dele, dessa profissão, né? Então, seguindo, eu vejo que a mente hoje em dia está mesmo cauterizada dos jovens. E como eu falei, eu estudei sobre essa palavra hoje, e a cauterização, o que é? Quando você acaba perdendo um órgão seu em algum acidente, ou se você precisa remover algum órgão numa cirurgia, como um braço, por exemplo, a cauterização funciona como queimar a parte que fica do seu braço para tampá-lo, para protegê-la, né? E por que eu digo isso da nossa mente? Porque a nossa mente hoje em dia, por estar muito acelerada, ela acaba ficando fechada para algumas coisas que são muito importantes. E nós deixamos de aprender e conhecer coisas que Deus deseja que nós estejamos dando o devido tempo, porque nós queremos aprender aquilo rápido. Eu vou usar exemplos mais para frente, como hoje em dia nós ouvimos muitas pregações, nós deixamos de ler a Bíblia muitas vezes para ouvir pregações, e como isso muitas vezes faz com que nós aprendamos muita informação, mas nada daquilo fique vivo em nós. Nós não conseguimos viver essas coisas porque só ouvimos falar delas, mas não damos o devido tempo, a devida atenção àquilo que Deus está falando para nós. Amém? Mas isso é um assunto para depois.
Muito bem-vindo aí, Pastor Jader. O primeiro ponto que eu queria falar, ao qual essa geração está muito acelerada, é a respeito do casamento e do relacionamento. Essa geração em que nós estamos e a geração que está vindo também terá essa tendência, por estar vivendo nesse mundo em que tudo vem de forma fácil. E qual é a percepção que nós cristãos temos hoje, né? É que até mesmo no meio da igreja, as pessoas têm tratado os relacionamentos como algo banal, não têm entendido e respeitado o casamento e têm simplesmente buscado o prazer, têm buscado o prazer momentâneo em troca daquilo que Deus dá valor e daquilo que Deus nos deu, que é o casamento. Então nós acabamos dessa forma quando aceleramos e buscamos nos relacionar com muitas pessoas. Nós desvalorizamos o casamento e desvalorizamos aquilo que Deus nos entregou. Muito bem-vindo aí, Guilherme. Então nós acabamos nos acostumando com o prazer de forma rápida, com o prazer que vem fácil. Nós queremos tudo que está ao nosso alcance para tocar, para sentir, para aproveitar, e deixamos de valorizar aquilo que Deus tem para nós, que é uma pessoa a qual nós iremos nos casar. E muitas vezes nós deturpamos esse significado do casamento e em muitos relacionamentos que nós temos, nós nos perdemos, não é? Nós deixamos de valorizar a vida das outras pessoas, principalmente das pessoas com as quais nos relacionamos e depois abandonamos como se fossem algo descartável. Então isso é uma coisa muito presente nos dias de hoje e que nós também vemos acontecendo no meio da igreja, não é? Mas é algo que precisamos nos atentar. A nossa mente precisa estar ligada nisso. Amém? Creio que a grande maioria de vocês já tenha a mente voltada para isso, mas nós precisamos ensinar mais, não é? A respeito disso, até que essa geração parece que receba isso na sua cabeça. Tem sido uma geração muito difícil de até mesmo prestar atenção em pregações, de prestar atenção em uma live. A mente dos nossos adolescentes hoje ela está tão acelerada que está pensando em 1 milhão de coisas e preocupações enquanto estão ouvindo nós falarmos ou pregarmos algo. É isso que temos percebido nesses tempos. Os jovens estão com a cabeça tão cheia e tão desapercebida que estão ali ouvindo uma pregação, mas se depois da palavra você perguntar o que foi falado, eles já não lembram mais. Então esse é um problema dessa geração. Amém? O próximo ponto é o do conhecimento, da sabedoria. O lavrador, como eu estava citando, ele tem esse ponto em que ele sabe esperar e que ele é paciente. E nós, no lado espiritual, nós precisamos ser pacientes a respeito do conhecimento e da sabedoria. O fácil acesso a todo tipo de pregação tem feito o cristão se acomodar. É isso que eu percebo. Como tem todo tipo de pregação, todo tipo de alimento disponível no YouTube, muitas vezes os cristãos passam o dia vendo pregações de pessoas e pastores que eles nem conhecem e deixam de ler a Bíblia, deixam de ouvir aquilo que Deus está falando. Essa é a realidade, porque eu vou falar sobre isso mais para frente, não quero acelerar muito aqui o processo, mas se Deus quisesse, eu anotei uma frase aqui, se Deus quisesse falar para você o mesmo que Ele fala com um pastor na Europa, por exemplo, eu estou dando esse exemplo, se um pastor quiser falar para você a mesma coisa que ele está falando hoje para uma outra congregação na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, seria mais fácil ele levantar um homem e fazer uma live para o mundo todo. Mas ao contrário disso, você precisa entender aquilo que Deus está falando para a sua congregação, para você nesse tempo. Os jovens hoje, talvez você que está vindo aqui, assiste 4, 5 pregações em um único dia. E como o pastor Jader falou, acaba não tendo a sua própria experiência com o Senhor.
não conhece aquilo que o Senhor tem falado com o seu pastor, com os seus líderes, porque está ouvindo muitas coisas. São palavras que vêm da Bíblia, sim, mas não são palavras que são para você nesse momento. Você precisa ouvir aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer. Amém? Então, o que Paulo muitas vezes fala em suas cartas, na realidade, Paulo ele escreve uma carta para cada cidade. Se ele quisesse falar uma coisa para todas as cidades, ele escreveria só uma carta, e ela serviria para os colossenses, para os gálatas, para os filipenses, enfim. Mas não, é uma carta para cada, porque cada um precisa ser ensinado em uma área, cada um precisa ser corrigido em uma área. Então o que está acontecendo é que são vistas muitas pregações, são recebidas muitas informações, mas por não se ter essa experiência, esse discipulado, como o pastor Jader falou, acabam ouvindo muitas coisas, mas não vivem nada do que estão ouvindo pelo YouTube. Essa é a realidade dos dias de hoje. Isso quando não acontece o que Jeff está falando, quando não escutam pregações que são para massagear a própria alma. Ao invés de ouvir uma mensagem de cruz, uma mensagem de rendição, estão ouvindo coisas que Deus não deseja que nós, como jovens cristãos, estejamos ouvindo. Muitas vezes mensagens em nome de Deus, mas que não nos edificam e não nos amadurecem. Eu anotei aqui, Deus te colocou em seu bairro, sua congregação, com a sua liderança e o seu pastor por um motivo. Amém? Outra coisa que eu anotei, se talvez você não tenha assunto com o seu pastor, não tenha assunto com o seu líder, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer com o pastor Kleber e faço hoje com o Guilherme, que é meu líder, que converse com ele e o pergunte sobre o que Deus tem falado para ele. Pergunte ao seu pastor o que Deus tem falado para você, o que Deus tem mostrado para você a respeito. Eu vou dar o exemplo da Reviver, do Jardim Atlântico, que é onde nós congregamos. Pergunte ao seu pastor o que Deus tem falado sobre o nosso bairro, o que Deus tem falado para você que nós, como Reviver, precisamos aprender, precisamos avançar. E você tire tempo na Bíblia e na oração para isso. Isso vai ser muito mais produtivo do que estar vendo qualquer coisa no YouTube, não é? Muitas vezes eu era muito curioso. Eu gostava muito de um youtuber que é o Luca Martini, e eu via muitos vídeos dele e muitas pregações dele. E isso não é errado, principalmente nesse tempo de quarentena, eu queria frisar. Nesse tempo de quarentena nós temos muito tempo. Então realmente acabamos vendo muitas pregações. Mas que você não faça isso quando você tiver pouco tempo. Use o pouco tempo que você tem de forma proveitosa para ouvir Deus naquilo que Ele quer te falar hoje. Amém? Eu creio que tenha ficado bem claro, não é isso? É isso aí. Amém? A respeito desse ponto, é isso que eu gostaria de falar. O Gui colocou aí, você não mora em Miami. É verdade. Poderia ser até interessante morar lá, né? Mas não moramos. Então vamos aprender segundo o local em que nós vivemos, não é? O segundo ponto é saber que o crescimento pode demorar para ser visto. Eu vou usar o exemplo aqui de um filme que, se eu não me engano, eu não lembro bem o nome, mas eu acho que é O Fazendeiro de Deus, algo assim. Depois você procure se tiver interesse. É a respeito de um homem que plantava batatas. E como que funciona o plantio de batatas? Você coloca a semente, tampa a terra e você não vê aquelas batatas crescerem e nem vê elas até o dia da colheita. E a colheita pode durar até 4 meses, segundo o que aquele homem falou. Então, você pode, imagina, você planta algo e você pode ficar até 4 meses sem ver aquilo que você plantou. E daqui a 4 meses você vai lá com aquele garfo de lavrador e você tira batatas grandes.
Esse é o ponto do lavrador, não é? Essa questão dessa paciência que ele tem. E como levamos isso para o lado espiritual, não é? Espiritualmente é assim que os frutos e o verdadeiro amadurecimento vêm. O amadurecimento espiritual ele cresce de forma invisível, até que no tempo certo ele se manifeste de forma visível através das nossas atitudes e da nossa vida. Então começa de forma invisível dentro de nós nos amadurecemos na vida com Deus, não de forma visível, não de forma que os outros vejam. Primeiro nós amadurecemos aqui dentro. E depois, quando nos tornamos maduros, as pessoas percebem que nós somos maduros pelas nossas atitudes, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e por assim vai. Mas muitas vezes, como eu anotei aqui, nós não perseveramos, e esse é o nosso problema. Quando nós não vemos que os frutos vêm de forma rápida, a nossa geração tende a não perseverar, ela se cansa de esperar. E esse é um grande problema. O que nós precisamos aprender do lavrador é que nós precisamos perseverar até nos tornarmos maduros. Não é porque não vemos que não está acontecendo. Então essa frase é essencial. Não é porque eu não vejo que eu não estou avançando, não estou amadurecendo. Amém? Aí eu coloquei aqui, como não perseveramos, a nossa batata assa, né? Eu anotei aqui, a sua batata está assando. E essa é a realidade. Se você é cristão e você não persevera, a sua batata está assando. E por que eu falo isso? Porque você vai acabar sofrendo. E vai sofrer por nada, vai sofrer como um tolo. Porque se você não amadurece, você não tem condições de viver essa vida cristã com Cristo. E você vai sofrer. Porque você vai estar ali lendo todos os dias a Bíblia e buscando algo que é eterno, algo que vem do céu, mas você não vai alcançar essas coisas por meio de uma mentalidade ou por meio de ensinos que venham de forma rápida, que venham através de atalhos. Você não vai crescer na vida espiritual se você não der tempo para ouvir aquilo que Deus está falando. Amém? O pastor Jorge botou uvas suculentas, desejosas para comer. É isso aí. O verdadeiro fruto, o fruto que nós nos deleitamos, que nós aproveitamos, desfrutamos, ele leva tempo para ser produzido. Ele não é feito da noite para o dia. Amém? Eu coloquei aqui que nós acabamos sofrendo por decisões e atitudes erradas nossas. Coloquei mais uma vez, tudo na vida cristã começa crescendo de forma invisível. E é isso mesmo. A respeito desse ponto é isso. Nós vamos mais a fundo nesse próximo ponto, nesse mesmo assunto, que é sobre o quê? O terceiro ponto de um lavrador que nós precisamos trazer para a nossa vida espiritual é que ele conhece aquilo que ele está plantando. Ele conhece a semente. E nós, na vida espiritual, precisamos conhecer aquilo que vamos plantar. Nós precisamos conhecer a semente que nós carregamos. Amém? O lavrador conhece e sabe o valor daquilo que ele planta e como ele deve plantar. Eu anotei aqui, se você quer colher vida, você precisa plantar Cristo, que é a sua semente, que está aí dentro. Agora, se você quer colher morte, você planta o seu jeito, as suas ideias, a sua forma de fazer as coisas. Vamos abrir lá em 1 Pedro 1,23 para entender o que é essa semente que nós carregamos. 1 Pedro 1,23, Paulo diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. De forma, eu gosto sempre de usar a palavra incorruptível, né? Que em alguma outra versão, provavelmente na Almeida, aqui vai falar que nós temos uma semente incorruptível, que é o próprio Cristo,
que é uma semente que não passa, uma semente que não se desfaz, que não se corrompe. Então, é uma semente que nós podemos ter a confiança, colocar a nossa esperança nela de que ela vai produzir algo. Essa é a nossa semente, que é Cristo. Ela não se corrompe. Então, se você plantar Cristo, você vai colher algo. Tenha a certeza e a confiança nisso. Amém? Eu anotei aqui, se você quer crescer espiritualmente, precisa semear Cristo em sua vida. É essencial entender como essa semente funciona. A semente que é Cristo sempre iniciará o crescimento de forma invisível e depois se manifestará na sua vida de forma visível. Então nós precisamos entender isso. Sempre que desejarmos crescer espiritualmente, isso iniciará com um crescimento invisível e depois se tornará visível. Existe um livro que ele não fala nada sobre lavrador, mas o nome dele é Cristo de Dentro para Fora. Então precisamos entender, se queremos que Cristo cresça em nós, sempre começa de forma invisível, de forma que nós não vemos, mas nós precisamos perseverar, pois mais cedo ou mais tarde, um fruto visível virá em nossas vidas. Amém? Quando você quer falar e fazer algo sem ser esse algo, isso se torna um problema. Vamos ler Mateus 23. Eu queria, por favor, se você tiver uma Bíblia de papel, pegue ela, pois nós vamos ler o capítulo inteiro. Mateus 23. É muito interessante, muitos vão lembrar quando Jesus fala e chama os fariseus de sepulcro caiado. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mateus 23, vamos lá? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem. Exatamente aquilo que eu falei. Não façam aquilo que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Que forte essas palavras.
Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nós vamos ter que parar por aqui a leitura do capítulo, deixa eu até ver que horas são, pois o tempo está curto, nós só temos até as 9 horas. Eu anotei aqui, é como você querer plantar uma semente de batata em cima da terra. Quando você faz como os fariseus, quando você prega uma coisa, mas não vive ela, é como se você estivesse colocando uma semente em cima da terra e não debaixo da terra. E sabendo que essa semente ela não vai produzir nada, pois a batata não cresce em cima da terra. Então, os fariseus eram assim, eles muito falavam, mas as palavras deles não geravam vida, não geravam frutos, nem neles e nem naqueles que estavam à sua volta, porque pela mentira, pela cobiça, pelo engano em que eles estavam de mudar as atitudes e as palavras e aquilo que estava fora, eles não se preocuparam com o seu coração, com o seu interior. E nós sabemos que nessa nova aliança, Cristo está preocupado com o nosso interior. Por isso, Cristo cresce de dentro para fora. Primeiro, nos atentemos com o que está dentro, para depois manifestarmos isso fora. Amém? Eu creio que a respeito desse ponto era isso. Para finalizar, a respeito do lavrador, eu queria citar que o lavrador, ele é esse homem, essa profissão, essa figura que nunca desiste, que está sempre no sol, faça chuva, ele está sempre disposto a trabalhar pela colheita, ele nunca para, ele sempre persevera. Então, abrindo de novo lá em 2 Timóteo, não precisa nem abrir, né? Se você puder abrir, mas agora que eu falei, eu vou abrir, galera. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, não é? Ele fala... Aqui. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E eu quero frisar mais uma vez o versículo 7, e mais importante, e do porquê eu quis fazer essa série a respeito do soldado, do atleta e do lavrador. Eu trouxe aqui o significado da palavra refletir.
pois Paulo estava escrevendo provavelmente a sua última carta para um jovem líder que era Timóteo, e na sua despedida, além de todos essas características da carta, além de tudo isso, ele ainda escreve: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. O significado da palavra refletir é meditar muito, pensar excessivamente, e talvez você, como eu, tenha passado muitas vezes por essa passagem e nunca parou para pensar e meditar excessivamente no que Deus queria nos mostrar a respeito do atleta, do soldado e do lavrador. Então nós tivemos 3 episódios falando sobre isso, todos eles estão gravados no nosso YouTube, então quem desejar ouvir os outros 2 episódios dessa série, me mande mensagem depois. Mas é isso, Paulo nos mostrou 3 figuras e sombras de Cristo, que são o soldado, o atleta e o lavrador, e nos mostrou que nós devemos nos aperfeiçoar nessas características que eles carregam, essas características do soldado como alguém leal, do atleta como alguém disciplinado e do lavrador como alguém esforçado. Amém? Tudo isso entendendo o propósito que Deus tem para nós. Se nós conseguirmos alcançar isso, nós estaremos muito mais próximos de jovens líderes exemplares, de jovens líderes que vivem aquilo que pregam de forma exata e de forma principalmente orgânica, não é? Sem regras, mas vivendo com essa vida que é Cristo, cada dia ouvindo aquilo que Deus está falando e obedecendo o que Ele tem falado. Amém? Não com regras externas, mas de acordo com uma vida que nós carregamos dentro. Eu te convido a estar orando agora para nós encerrarmos esse episódio e essa série que nós tivemos. Eu tenho certeza que juntos aprendemos muito. Eu aqui falando e pregando aprendi muito mesmo, coisas que eu nem sabia sobre essas 3 figuras. Então que nós estejamos meditando mais nisso, pois apenas ouvir alguém falar não nos basta, não é? Nós precisamos ouvir com o nosso interior, com o nosso coração, até que isso seja encarnado no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém? Que essa palavra se torne carne em nós. Amém, pessoal? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que nós tivemos, e eu quero pedir para que o Senhor nos ensine a sempre transmitir a tua vida e a tua palavra de dentro para fora, que nós nunca estejamos sendo hipócritas em viver e em falar algo que ainda não é realidade e que ainda não foi transformado dentro do nosso ser pelo Teu Espírito. Por isso nós te clamamos que essa verdade possa ser entendida por nós, possa ser apropriada e que isso se torne carne através da nossa vida, até que nós saibamos. Aí, galera, voltamos. Pai? Deixa eu ver aqui, nós voltamos, eu creio que falhou no meio da oração. Alguém que está online pode dar um ok aí? Eu creio que a gente já vai encerrar. Eu acho que falhou no meio da oração aqui, a conexão tinha travado, né? Mas amém, creio que todos continuaram orando aí. Amém, galera? Eu creio que seja isso. Muito aprendemos com essa série, não é? E que eu peço para que Deus venha nos trazendo mais palavras aí para o Guilherme, para a Cássia, para todos nós que estamos ajudando eles, e que nós venhamos a crescer cada dia mais nisso, né? Como grupo de jovens, como cristãos. Amém? Eu creio que seja isso, então.
Vamos nos despedindo. Gui, nós temos algum aviso ou não? Eu creio que amanhã teremos a reunião lá na Reviver. Na verdade teremos, né? Estou afirmando, seguindo aqueles termos a respeito de tudo que está acontecendo aí de coronavírus e tudo mais, sempre com máscara, os do grupo de risco, se puderem ficar em casa, enfim, esses são os avisos, creio eu. Eu agradeço a todos que estiveram aí, mando um beijão para todos vocês, não vai dar para fazer mais nada, temos que finalizar mesmo devido ao tempo. Mais uma vez peço perdão por a oração ter cortado no meio devido à conexão, mas é isso. Amém, irmãos? Estamos nos despedindo, então um grande beijão para vocês, essa live vai ficar salva. Se você quiser ver essa ou qualquer uma das outras sobre o soldado e o atleta, esteja buscando aí, mande mensagem para mim e para o Gui, nós temos todas as lives, ok? E essa aqui vai ficar salva durante 24 horas aqui no Instagram. Amém? A próxima live do Revive United é quinta-feira que vem às 8 horas. Amém, galera? Grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.